convidar o colega Eduardo Firmino Carlos, do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná. O Firmino vai falar para nós um pouco sobre citrumelos F8050 e F88, porta-enxertos com potencial de utilização comercial no Brasil. Obrigada, Firmino. Você tem 30 minutos. Acho que eu desliguei aí. Tem laser aqui? Tá ruim. Bom. Por favor, você pode ver o microfone, que acho que está com a bateria ruim? Bom dia a todos, que prazer estar aqui nessa casa da qual eu sou cria também, e é uma honra e um privilégio rever amigos queridos, né? Se eu for nominar todo mundo, nós vamos ficar aqui até meio-dia, mas a Ju, o Val, o Fernando, o Dirceu, enfim, todos vocês. Muito obrigado, e o assunto de hoje é porta-enxerto, e eu tenho acompanhado várias informações sobre citrandarins, que são realmente porta-enxertos que têm ganhado uma notoriedade devida recentemente. E eu vou contar um pouco para vocês, além de alguns citrandarins, alguns citrumelos. Porque quando nós falamos em citrumelos, normalmente vem à cabeça somente citrumelo swingle. E citrumelos é uma categoria de híbrido. O swingle é um híbrido, tá? Então, a primeira coisa é a importância da base que nós vamos usar, tá? Então, é óbvio, se você olhar aqui, a perspectiva daquele material é de altíssima qualidade. Mas esse material veio com uma base que, será que é adequado para essa condição? O que você acha, Val? Dá para andar nesse terreno aqui? Zero. Ou seja, se você adquirir, né, se você tiver essa base nesse terreno, é óbvio que você vai ter muita dificuldade, e dificuldade em agricultura chama custo. Você vai ter um custo enorme para preparar esse terreno para receber essa base, e mesmo assim, em alguns casos, você não vai ter sucesso. Então, lembrem disso, a importância da base, fundamental. E aí, a segunda coisa é a importância dos dados, tá? Eu vejo muito, eu converso muito com o setor produtivo, então é muito comum um produtor chegar para mim e ele falou assim, não, eu vou experimentar plantar uns 50 hectares aqui de um material novo, tá? Então, essa a importância de dados, e hoje nós vivemos numa época de dados, existem dados. Isso aprende. Estão enxergando um pointer aqui? Ótimo. Então, a importância de dados, tá? Esses são alguns dados, são dados que nós publicamos lá no estado do Paraná, já existia informação de porta-enxerto lá, porém, senhores e senhoras produtores, senhores e senhoras consultores, consultem os dados antes de qualquer recomendação, porque existem dados. Eu vou plantar pera em cima de citrandarim, existem dados sobre isso. Eu vou plantar swingle, existem dados sobre isso. Nós já passamos da época de tentar as coisas, tá? Então, leiam, existem dados para isso, tá?
Eu tive a felicidade de conhecer algumas plantas, alguns lotes, matrizes de pera nos anos 80, 90. E essa é uma foto que eu tirei do lote original de pera Olímpia, esse porta-enxerto, com mais de 40 anos quando eu tirei essa foto. Tá? E o porta-enxerto, a gente fala muito de porta-enxerto, mas a gente tem que lembrar o que o porta-enxerto consegue fazer e o que ele não consegue fazer. Você não consegue fazer uma laranja pera ter coloração vermelha trocando porta-enxerto. Você não consegue fazer uma laranja Hamelin virar uma laranja Natal usando porta-enxerto. Então, o efeito da copa é óbvio, muito maior na questão de escolha de mercado, produção de fruto. Porém, o porta-enxerto é fundamental para várias coisas. E aí, esse senhor aqui, ó, esse é o Swingle, para quem nunca viu, esse é o Walter Tennyson Swingle. Ele morava na região central da Flórida, que era severamente afetada por frio, tá? E aí, ele começou um programa de cruzamentos, cruzando os trifoliatas com as variedades comerciais que ele tinha, para tentar colocar resistência de frio em laranja, em pomelo e em coisas do tipo. Então, ele cruzou pomelo Duncan com trifoliata, pensando em ter um Duncan tolerante a frio. Ele fez cruzamentos, cruzando laranjas com trifoliato, com o mesmo intuito. Tá? Ele cruzou várias coisas com trifoliatas, tangerinas, que geraram os citrandarins, não pensando em produzir porta-enxerto, mas pensando em produzir variedades de copa. Ele morreu em 52, ele nunca viu o Swingle, como nós conhecemos hoje, ser plantado na escala que é plantado hoje. O Swingle, Citromelo Swingle, passou a ser testado nos anos 60. Por quê? Alguém já viu um fruto de Citromelo Swingle? É horrível. Alguém já tomou a limonada de Citromelo Swingle? É horrível. Ele só tem uma coisa boa, tem semente que dói. Tem que ter muita semente. E alguém pensou lá na Flórida, bom, se esse negócio não dá para tomar, não dá para beber, então vamos pôr essa semente para germinar e ver o que vira. Tá? E aí, em função disso, começaram os experimentos testando o citromelo, que na época a linha de produção dele era CPB 4475, como porta-enxerto. E foi só nos anos 70 que ele foi liberado como porta-enxerto. Tá? Então, essa é a história do Swingle, que gerou o que nós conhecemos hoje como porta-enxerto Citromelo Swingle. Porém, a divisão de planta industrial e a própria Universidade da Flórida, eles tinham mais coisas em mente do que o frio. Né? Nos anos 60, incidência de declínio, de blight, muito grande, a questão de tristeza, a expansão da citricultura para o sul da Flórida, que tem solos com um nível de pH mais alto, são solos calcários, e assim por diante. E esse outro pesquisador, que na época era do DPI, ele acabou aposentando na Universidade da Flórida, ele refez vários cruzamentos que o Swingle fez. Tá? Isso aqui nos anos 50. E aí é que nós temos os citromelos sem nome, os unnamed, que receberam, ainda tem apenas a linhagem. Então, é o citromelo F81, F82, e assim vai até o F8018. Você tem as séries F81, que são citrandarins, e assim por diante. Então, quando alguém falar citromelo, a primeira pergunta é qual? Né? O que nós mais conhecemos é o Swingle, mas existem vários outros. Tá? Bom, e aí, esse material, esses citromelos já foram testados aqui em São Paulo com grande sucesso. Então, não sei se o Jorginho está presente aqui, mas Dr. Jorginho, sem dúvida alguma, é o nosso papa de porta-enxerto, é a pessoa que mais conhece porta-enxerto no país, no meu ponto de vista.
E ele já testou esses materiais. Então, quando vocês forem testar esses materiais aqui em São Paulo, minimamente é preciso conhecer essas informações aqui, né? Quem está plantando citrandarim, especialmente os técnicos que estão recomendando plantar citrandarim, já leram isso daqui? Porque essa é a importância de você ter dados e conhecer os dados, certo? Não adianta você recomendar uma coisa que você não sabe. Então, aqui está a fonte de informação para esses citrandarins que estão sendo usados atualmente. E aí, aconteceu que eu fui trabalhar em Londrina, né? Eu falei, Jorginho, eu preciso trabalhar lá. E aí, ele selecionou desses materiais 6 citrandarins, 8 citrumelos, alguns híbridos, alguns controles. E o pessoal do Viveiro Pratinha, eles multiplicaram esse material para nós. Nós colocamos esse material em 2 regiões, em Guairaçá, que fica a oeste de Paranavaí, e a leste de Londrina, numa região chamada Rancho Alegre, que são regiões que não têm um déficit hídrico tão acentuado como tem no norte de São Paulo, mas são 2 regiões importantes para a citricultura paranaense. Então, nós plantamos isso daí em 2012, né? Aqui é só uma foto 1 ano e meio depois, ali em Rancho Alegre, e aqui, ali do lado esquerdo, quase 2 anos ali em Guaraçá. E esse experimento, nós usamos Valência como copo, plantado com 6 por 2,5, 8 plantas por parcela, e isso foi fundamental para que porque nós conseguimos finalizar esse experimento. Por quê? Começou a aparecer greening e as plantas com greening foram retiradas. Como nós tínhamos várias plantas por cada unidade experimental, que é chamada parcela, nós conseguimos terminar o experimento porque ainda tinha planta, mas nós perdemos muitas plantas com greening. Essas plantas foram removidas e não foram consideradas. Tá? 4 repetições. E nós pensamos em 3 coisas, né? O que nos pareceu importante? Primeiro, o tamanho de copo. O Gilberto deu uma ótima apresentação aqui antes. Produção e qualidade de frutos. Tá? E aí, uma vez com os frutos colhidos, a integrada é que processou, gerou toda essa informação de qualidade industrial. Então, percebam aqui, estou vendo o Fernando ali, representando a integrada, mas deve ter gente da Cocamar aqui também. O Natanael está aqui, representando o pessoal da Nova Citrus. Então, esse trabalho só foi possível porque teve o envolvimento de toda essa turma aqui. Tá? E aí, eu comecei a fazer umas contas. Nós testamos 25 porta-enxertos em 8 localidades, 4 repetições, avaliamos 12 parâmetros. Eu fui multiplicando as coisas. De repente, Ju, me dei conta que nós tínhamos 77 mil informações. O que você faz com 77 mil informações? Bom, a solução é a seguinte: arruma um aluno, né, Ju? E nós arrumamos ótimos alunos. O Ciro fez um mestrado conosco na Universidade ali do Norte do Paraná, com a professora Maíra, e depois o Alan, não sei se o Alan está aqui dentro, mas ele trabalha aqui na região, com o professor Sérgio Rufo. Então, esses dados geraram 2 teses. E aqui eu faço um pequeno parênteses, aqui, entre inúmeros outros motivos, está a importância da universidade. Defender a universidade, defender ciência, educação e cultura nesse país não é um luxo, é lucro. Isso significa dinheiro. Defender a universidade é uma coisa positiva. Tá? Então, estou fazendo meu momentinho político aqui, fecho parênteses, mas é preciso defender o ensino nesse país. Não tem nada a ver com o governo. Nós temos um ensino decadente de décadas, nunca foi valorizado. E é preciso valorizar, porque vocês vão ter o privilégio de assistir os dados desse resultado aqui. Bom, aí, se eu consigo, aqui. Tem uma questão
que está descrita na tese do Alain Domingues, que é a questão dos nomes. E nós tentamos levantar todas as informações possíveis em relação à origem desses materiais. Então, aqui é uma tabela, os acessos que o Centro de Citricultura usa, o possível nome real dele, com alguns pontos de interrogação aqui. E a questão é a seguinte, né? Nós tentamos levantar realmente quem fez o híbrido, quem fez esses materiais. Então, esse US852 foi o Dr. John Furr, em Índio, na Califórnia. Ele fez esse Citrandarim, 812. Nós conversamos com o Kim Brown e também com o Georgino, em relação a quando que esse material foi introduzido aqui. Tá? Então, eu sempre prezo pela origem desse material. Esses 3 citrandarins, nós não tivemos a confirmação total da origem deles. Possivelmente são híbridos americanos também, mas como a informação mais antiga nos levou até esse extinto Instituto de Pesquisas aqui, lá do Rio de Janeiro, nós simplesmente atribuímos esse nome, esses números, porque foram os números de linha de seleção deles. Isso aqui possivelmente está errado, tá? Mas foi a melhor informação que nós tivemos, e fica aqui o número de acesso aqui do centro, para que quando vocês forem usar, ou forem conversar com o seu viverista, é preciso que siga esse número aqui. Porém, o nome real deles é esse daqui. Ó. A maioria são todos híbridos americanos, possivelmente. Bom, e aí a gente começa com o primeiro resultado, né? Existem vários, eu vou abreviar aqui, porque senão nós vamos ficar aqui até amanhã. E tamanho de planta, você pode ter parâmetro de altura, de diâmetro de copa, e você pode multiplicar os dois e ter volume de copa, que é o parâmetro que eu usei. Tá? Então, quando você pega os dados, que é uma tabela enorme, primeira coisa, o que você faz com tudo isso? Né? É lógico que você tem análise estatística aqui, né? Você tem o teste feito, o nível de significância com margem de erro menor que 1%, menor que 5%, e você gera essas letras aqui, que significa que eles são significativamente diferentes. Porém, como melhorista, a gente precisa de uma régua. Quem é melhor do que o quê? E a régua que eu usei... Opa! Estamos firmes aqui ainda. A régua que eu usei foi o Swingo. Tá? E qual... Ops. E agora? Bom, enquanto eles arrumam... Aqui, voltou. Não, fazer a apresentação é sempre bom, que é com emoção. Então, o pessoal não dorme, tudo certo. Mas aqui acontece o seguinte. O Swingo aqui, ó, ele é a nossa régua. Tá? E aí, o que eu quero em relação ao Swingo, já que eu estou selecionando novos porta-enxertos? O que é? O que eu quero? Eu tenho que decidir alguma coisa. E a minha régua aqui foi o seguinte. Tudo que foi maior do que o Swingo em 2 avaliações, eu descartei. É o método do melhorista. Então, as coisas que tiveram estão marcadas em amarelo. Por exemplo, ó, vamos pegar aqui, ó, vamos comparar o limão cravo, que é o rank por line, com o Swingo. Tá? Em 2016, o Swingo teve 6,2 metros cúbicos de copa, o limão cravo 8,3. Aí eu pergunto, a citricultura quer uma citricultura com pé grande ou pequeno? O Gilberto acabou de dar a pista para nós, pé pequeno. Então, o cravo aqui, ó, ele foi maior do que o Swingo em todas as avaliações. E aqui eu tô me referindo não ao número em si, mas à categoria de média. Tá? Então, letra A, B, C são categorias de média. O que foi? Então, aqui, ó,
o swingo é letra B, certo? Tudo que é maior do que ele é letra A. Tudo que está A está marcado em amarelo. Ó. Esse A, esse A, esse A, esse A e esse A. Em 2017, o swingo foi C. Então, tudo que foi A e B está marcado. Ó. A, B, certo? Em 2018, e assim por diante. Então, com isso, eu gerei um critério de que eu não quero coisa maior do que o swingo. O porta-enxerto que eu for selecionar, ele tem que ser no máximo igual ao swingo. Tá? E aí, dos 22 porta-enxertos, eu já descartei 8. É a mesma tabela, só que eu excluí os materiais que são maiores do que o swingo. Perceba que o limão-cravo já foi na primeira. Tá? Bom, aí, dessa lista aqui de 14 materiais, que sobraram, tem 3 materiais que foram maior do que o swingo, porém somente em um ano avaliado. Tá? Que é esse citrandarim, o 256, o S852 e o F88. Mas o meu critério era em 2 ou mais safras. Então, eles estão aí. Estão marcados em amarelo, mas estão aí. Tá? O próximo critério é o seguinte, é produção. Porém, aquela época de produção de caixa por árvore já foi. Nós temos que pensar em caixa por volume de copa, porque isso significa eficiência produtiva. Tá? E aí, qual que é o critério? Qualquer coisa que não foi tão eficiente quanto o swingo, também foi descartado. Ou seja, nossa, aí que está voltando. Isso aqui já passou, peraí. Aqui, ó, tá? Então, desses 14 porta-enxertos que eu selecionei em relação a tamanho de copa, vamos aplicar um critério parecido, aonde tudo que teve uma produção inferior ao swingo em 2 safras, também foi descartado. Tá? Então, se o swingo aqui, ó, produziu 8,1 quilos por metro cúbico de copa, tá? Tudo isso foi medido, pesado. O que acontece? Ele é letra C. Portanto, tudo que está abaixo dele, que é letra D, foi descartado. Tá? Tá marcado aqui, em 2 safras. E aqui percebam o seguinte, olha o Poncirus trifoliata e o Flying Dragon. Eles são menos eficientes, ou foram, nas avaliações que nós fizemos, menos eficientes do que o próprio swingo, em 2 ou mais safras. Desculpa, e com isso eles foram descartados também. Então, nessa segunda régua, que é a eficiência produtiva, nem o Poncirus trifoliata e nem o Flying Dragon passaram. Foram marcados. Olha a diferença do Flying Dragon, onde você produz, né, 10,9 quilos por metro cúbico de copa, e o Flying Dragon 8,7. Aqui, ó, em 2018, 1,6, sempre menor por volume de copa. Tá? Então, está marcado para ser, foi excluído. Desses 14 porta-enxertos, então, nós descartamos 5 e sobraram 9 porta-enxertos. Bom, aí, desses 9 porta-enxertos, entra a questão, o outro item para ser avaliado, que é a questão de qualidade. A qualidade, essa é uma discussão enorme,
Porque a primeira pergunta que a gente pode fazer é o seguinte: qualidade para quem? Se eu perguntar para alguém que vende fruta na feira, qualidade para ele é casca sem mancha, sem nenhum risco, sem nenhum dano. Se eu perguntar para um produtor, qualidade para ele, normalmente é tamanho de fruta, porque dá um rendimento maior. Se eu perguntar para a indústria, qualidade para a indústria, normalmente é sólidos solúveis, por suco. E aí, cada um pode abraçar os dados do jeito que quiser, né? Eu segui o que é a maioria da nossa indústria, do nosso setor como um todo, que é fruta para a indústria. E fruta para a indústria significa caixas de 40,8 quilos que são usadas para fazer 1 tonelada de suco. Isso é rendimento industrial, certo? Se você pegar aqui, ó, o Swingle, percebam que em 2 anos nós não tivemos significância, ou seja, não houve diferença significativa. Então, tanto em 2017 em Guaraçá, como em 2019 em Rancho Alegre, eu não posso falar nada, porque eu não consegui separar significativamente essas médias. Porém, nas outras 4 avaliações, sim. E eu segui o mesmo critério, tá? Então, tudo que precisou de mais caixas do que o Swingle para fazer 1 tonelada de suco, também foi descartado. Então, a régua, de novo, o Swingle. Então, percebam aqui, ó, que em 2018 foi gasto, entre aspas, né, foi processado 328 caixas para fazer 1 tonelada de suco. O Citrumelo F8018 gastou 410. Gastou, entre aspas, né? Isso é a quantidade de caixa que foi usado para fazer 1 tonelada. Então, ele foi anotado. Percebam que, de novo, é a letra, que é a categoria na qual essa média pertence, tá? Aqui, eu voltei o limão cravo, que já tinha sido excluído, só como referência. Só para vocês entenderem o quanto que a indústria gasta mais de caixa para fazer 1 tonelada de suco, se ela tivesse frutos produzidos com outros porta-enxertos. Então, olha aqui, ó, o limão cravo, que é o Rank por Lime, em 2018, 373 caixas contra 328. São quase 50 caixas a mais. Isso é custo, certo? É só perguntar para o pessoal que é da indústria aqui, isso é custo. Bom, e aí, esses materiais aqui, então eles estão anotados, e desses 9 porta-enxertos, sobraram 6 porta-enxertos. Então, você tem esses 3 citrandarins, o Citrumelo F85 e o F88. Tá? Quando eu pensei em fazer essa palestra, na verdade, Marinês, eu ia colocar só os citrumelos, mas eu deixei os citrandarins para servir como referência também. Tá? Aí, então esses são os dados. Tá? São os materiais que, dentro dessas 3 réguas, são os materiais que nós selecionamos. E a gente tem que lembrar o seguinte: cientista não acha nada, nós não chutamos nada, nós concluímos coisas em cima de dados. Então, esses são os dados que nós temos. Tá? Porém, a gente pode sim usar de criatividade e fazer, ou tentar fazer algumas dimensões aí, projeções, usando até um pouquinho de matemática. A partir daqui para frente é chute, tá? Então tenho isso bem claro. Aqui não é mais ciência, é chute. O que acontece? Se você pegar essas plantas aqui, ó, desses porta-enxertos, nós usamos a questão de diâmetro de copa, de novo, usando as categorias de média, tá? Letra A, B, C e D. E aí eu decidi simplesmente calcular, se eu plantasse o Swingle 7x3, como aqui é uma letra B, eu tirei meio metro na rua e meio metro entre plantas.
Isso daqui elevaria o número de plantas de 476 para 615. A letra C, que é uma copa menor ainda, perdão, o F85, que é uma copa menor, foi a letra C, eu diminui mais meio metro. Então, plantando 6 por 2, elevaria o número de plantas para 833 plantas por hectare. Detalhe, de novo, isso daqui não é experimento, eu estou só projetando os dados que nós obtivemos lá. Tá? E aí ocorre o seguinte, olha. Esses dados de média de 4 anos que nós tivemos de caixa por planta nesse espaçamento novo aqui, geraria esse número de caixas por hectare. Então, qual que é a régua aqui? Tanto faz, vocês decidem. Mas eu simplesmente, para exercício, eu coloquei o seguinte, eu quero algo que é pelo menos 20% acima do swingle, adequando o espaçamento. Então, se você adequar o espaçamento, você vai ter aqui, ó, o F85, 48% mais produtivo do que o swingle, nesse espaçamento. E aí, considerando essas projeções aqui, pior do que fazer projeção é usar a matemática. O que significa, teoricamente, isso daqui? Tá? Se você tiver 20%, no mínimo 20% a mais, supondo que você tem uma caixa aí a R$40, e isso gera essa receita por hectare, e em relação ao swingle, você tem um ganho muito superior, R$16 mil a mais, se você utilizar o Citromelo F85 nesse espaçamento aqui, ó, de 6 por 2. Tá? Bom, tudo isso é matemática. Tá? Qual é realmente a nossa conclusão de dados? Que esses materiais aqui, ó, eles foram iguais ou superiores ao swingle. Esses dados estão publicados, estão disponíveis e podem ser usados à vontade, considerando sempre o número do acesso desse aqui, que foi usado aqui no centro. Tá? E só como uma ilustração, esse é o Citrandarim 256, que está aqui no centro como 1483 e está registrado como índio. Olha que beleza essa produção por volume de copa. Tá? Maravilhosa é um dos materiais que nós falamos. O segundo material, que é o F85, uma característica muito interessante é a precocidade. Ele sempre, no segundo ano, ele já carrega a planta. Carrega, é impressionante. Você vai no campo, você vê esse material plantado, você já tem safra. Tá? Só que aí o que nós fizemos? É um segundo experimento, nós multiplicamos o F85 e colocamos uma área maior. Tem 3 áreas lá no Paraná que estão com o F85 num bloco inteiro. E uma coisa que nós percebemos em uma das áreas que eu visitei é que tem morte de plantas aonde tem muito F85. Então, eu vi isso esse ano. Eu não sei se isso é fungo de solo, nós não avaliamos ainda, mas tenho isso em mente. Descarto o material? Não. Tá? Mas tenho essa informação. Bom, então, basicamente era isso que eu tinha para apresentar. Esse trabalho só foi possível com a ajuda de toda essa turma aqui. Tá? Então, agradeço muito a todos. E é isso. Estou à disposição para perguntas e sempre um prazer estar nessa casa. Tá? Muito obrigado. Obrigada. Lembrando... Só quebrar o protocolo aqui um pouquinho. Essa última imagem aqui é a saudade do Congresso Internacional de Citricultura de 2016 que nós fizemos. Tá? Tem outro, né? Vamos dar sequência, então. Obrigada, Firmino. Agora a gente tem o espaço do expositor da Envaio. Então, gostaria de convidar Álvaro Slovic e Antônio Ferreira, que vão apresentar a palestra. Vocês têm 15 minutos.